E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e bom, hoje eu tô trazendo um vídeo falando um pouquinho do Fator Verita, um fundo imobiliário de papel aí, um fundinho que, vamos dizer assim, gosto dele, é um fundo que eu acho que ele é bem estável, bem diversificado, e eu vou mostrar um pouquinho pra ele pra vocês, porque que talvez eu vou estar investindo nele e tudo mais, tá bom? Então, primeiramente, como eu falei, como a gente sempre começa, vamos dar uma olhada no relatório, depois a gente vem pra parte dos indicadores. O relatório é o mais importante, pessoal, sempre foquem nos relatórios, é lá que vai a gestão vai poder te dar clareza do que está acontecendo. Bom, chegando aqui, a Fator, que é a empresa que administra o fundo, tá? Fator Verita, VRTA 11, Fundo de Investimento Imobiliário. Relatório mensal de fevereiro de 2023. Vamos dar uma analisadinha nele aqui. Basicamente um relatório que eu gostei demais, sabe? Eu achei um pouquinho diferente dos outros. Fala muito das mesmas coisas, mas assim, se você vê que tem a parte da empresa querendo ser mais transparente com o investidor, com o cotista, que é dono do fundo, né? A gente que é dono, eles que administram. Grande Lucas que fala isso. Aliás, minha inspiração aí na área de fundos. Basicamente, aqui fala um pouquinho sobre o fundo, tá? Como eu falei, é um fundo de investimento imobiliário, consiste da forma de condomínio fechado, objetivo é a aquisição de ativos financeiros na base imobiliária. Como eu falei, certificado de recebível imobiliário, CRI, LCI, LH, basicamente isso, tá? Que fala da taxa de administração 1% ao ano, benchmark GPN mais 6% ao ano, fala do último rendimento que foi pago no dia 15/3, patrimônio do fundo mais de 1 bilhão e quase 500 mil aí. E aqui uma parte que eu gostei demais, fala que para você deixar o seu e-mail para eles enviarem os relatórios, fala basicamente, tem o canal do YouTube, você pode entrar lá, o gestor explicando o relatório, isso eu achei demais, sabe? É uma coisa assim, você tá próximo do seu cotista, você tá do lado ali explicando o que tá acontecendo. Depois entre no canal da Fator, achei muito interessante. É uma das coisas que me empolgou demais para talvez estar investindo nesse fundo. E aqui basicamente vai falar um pouquinho dos comentários da gestão. Vou grifar a parte mais importante e a gente volta. Basicamente aqui fala que ao longo de fevereiro não teve movimentação na carteira, tá? O fundo finalizou o mês com 63 milhões em caixa, que vai ser destinado a pagamento de dividendo e também para alocação de CRIs, né? Então, se tiver uma oportunidade boa. Fala também que tá com conta com uma posição em compromissadas reversas de 104 milhões. Lá no fundo do relatório tem explicando tudo certinho, eu vou explicar para vocês também. E fala que um evento subsequente foi numa operação no mercado secundário, foi a venda total do CRI na GUM, no volume de 40 milhões, tá bom? E aí aqui fala um pouquinho da visão do mercado, tá? Fala um pouquinho que o mercado tá um pouco com medo, principalmente por causa da responsabilidade fiscal do governo e tudo mais. E com o surgimento das empresas, né? Tipo, americanos, por exemplo, que era uma empresa assim que, pô, se você emprestasse dinheiro para americanos, você ia dormir tranquilo, que não ia dar nenhum BO. E do dia pra noite começa a dar problema. Então o mercado de crédito, ele tá muito com o pé atrás, assim, sabe? Então tá bem difícil, assim, conseguir aportar em outros negócios. Mas tudo tem um lado bom, né? Aqui a gestão fala que um cenário como esse acaba gerando oportunidade de você fazer novas alocações em CRIs com condições mais atraentes. Então você consegue um IPCA mais 8, IPCA mais 9, até IPCA mais 10, de às vezes uma empresa que é boa pagadora de dívidas e tudo mais. Então é um momento de assim, ter cautela e aproveitar as boas oportunidades. Aqui tem uma partezinha de destaques do mês, tá? Nenhuma alocação, nenhuma movimentação. E fala desses eventos subsequentes, como eu falei, do CRI na GUM. Fala basicamente dos principais números do fundo, tá? Número de cotista, cota mercado, cota patrimonial, rentabilidade e volume médio diário. A cota patrimonial, ela tem reduzido bastante, mas isso porque é o tipo de marcação que o fundo utiliza que é muito boa. Ele meio que acompanha o mercado. É a realidade, sabe? O fundo ali não fica escondendo qual o valor da sua cota patrimonial para o pessoal sair comprando igual doido. Então, obviamente, com tudo isso que tem acontecendo, até num vídeo com o Baroni, o gestor explica como é que funciona a medição dessa cota patrimonial. Acho importante vocês entrarem lá e assistir a live também, foi excelente, ele explicou tudo isso. Mas assim, é uma gestão que tem clareza, sabe? Ela mostra o que ela está fazendo para os gestores. E aqui fala um pouquinho das últimas operações que foram adquiridas em janeiro de 2023. Basicamente, 19,4 milhões, a taxa IPCA, e como eu falei, IPCA mais 12, olha aqui, num prazo de 3 anos. Então, uma outra coisa que o gestor falou na live lá também, deixou bem explicado, é o que? Eles vão pegar essas taxas maiores a um período mais curto, porque futuramente, é a visão que eu acho, o gestor acredita que no final desse governo as coisas tendem a melhorar. Então você pega taxas mais curtas que você pode ganhar, e aí lá na frente você conseguir recomprar outras taxas, senão fica preso totalmente. Outra coisa, CRI MRV, taxa de CDI mais 3% ao ano, muito boa a taxa também, prazo de 5 anos,
anos. Foi basicamente essas duas, tá? E todas elas têm alienação fiduciária, tudo tem, vamos dizer assim, tem uma reserva ali. Se der merda, você pode pegar, entendeu? E a distribuição de rendimentos. Olha como que eu falei da cota patrimonial. Ela vem descendo cada vez mais. E isso faz no mercado. Cota mercado também descendo. A distribuição por cota tava bem ali. Aquele período de deflação sofreu um pouquinho. E eu acho que a tendência é até voltar para 1,20, até mais. Basicamente, olha o resultado. A gente pegar os resultados recorrentes de fevereiro e de dezembro, olha a diferença. Mais de 4 milhões, basicamente, de diferença, sabe? Então, muito top. Resultados recorrentes dos FIs também aumentou. Resultado compromissado. Total de receita 17 milhões. Então, muito alta essa receita. Basicamente, o pagamento de despesas 1 milhão. Pode ver que a despesa do fundo não é tão grande, a receita dele é muito boa. Utilizou um pouquinho da reserva, quer dizer, guardou um pouquinho de reserva, né? Falei errado. Guardou um pouquinho de reserva, 1 milhão e pouquinho. A gente for ver, dá bastante centavinhos por cota. Muito top. Acho que é o que vale a pena você estar fazendo, sabe? Você guardar um pouquinho para poder distribuir um pouquinho menos, mas se der merda na frente você tem alguma coisinha. E a distribuição por cota desse mês, 95 centavos. Mas é um fundo assim, desde março de 2022, se a gente olhar os outros gráficos, ele sempre vem pagando mais de 1% ou até 1%. Como eu falei, desempenho do fundo no mercado secundário, tá? Distribuição por ativos. É um fundo assim, bem diversificado. Olha só, o tanto de setores que ele está presente. Muitos setores, o principal é a construção civil, mas eles estão cada vez mais distribuindo mais pelos setores, participando cada vez mais de mais áreas para ficar diluído essas operações. E pela securitizadora. Empresas boas, tá? Não chega a ser um fundo high grade, mas tá ali pro um médio para alto, tá? Outra coisa que eu achei muito importante, ó, eles deixam explícito um gráfico, distribuição dos ativos, tá? Quantidade do patrimônio. Então, mais de 36% aí, basicamente, quer dizer, 36% dos ativos, a maioria tá em de 0 até 1%, para você ver como que o patrimônio tá, assim, diversificado. Olha só, pouquinho, menos de 2% que tá só nessa parte de 4, tá? Então é bem diversificado. Mesma coisa, distribuição do volume por ativos. Olha só como que tá diversificado. E aqui a distribuição por indexador. Uma coisa que me fez focar bastante foi, eu tenho um Fiagro, né, que é o Vigia, tá bem focado no CDI. E aí talvez seja uma boa estratégia pegar aqui esse fundo de papel que está bem focado no IPCA. A tendência deles, eles querem aumentar um pouquinho da posição em CDI, mas de acordo com o que ele falou lá, o gestor, não é muito, tá? Então vai manter esses 82% em IPCA. IGPM e IGPD, eles não querem, estão fora. Essas cotas são antigas. E o CDI que eles querem dar uma aumentada. Provavelmente vai sair do IGPM e focar no CDI um pouquinho. Mas o principal é o IPCA. E aqui 92% em CRI, né? 10% em fundos imobiliários. É uma coisa que eu não gosto muito, mas não influencia. A maioria dos fundos de papel hoje em dia tem fundo imobiliário na carteira. E 4% em caixa. E aqui é a taxa média, né? Por indexador, tá? No pré e o prazo médio de fundo. Atualmente, vamos dizer aí, mais de 5 anos, tá? O prazo médio. Deu uma quedinha, porque eles compraram operações mais curtas, como eu falei. PCA, taxa de aquisição 7%, e agora já tá até em 8%. GPM 7, 9, chegando em 9%. CDI tranquilo, tá? Mas é uma taxa muito boa, em PCA mais 8%. E aqui uma coisa que eu achei top, que é a sensibilidade. Ou seja, assim, quando você compra a tal valor, qual que é o rendimento que você basicamente vai estar tendo. Aqui eles fizeram a carteira de sensibilidade. E se você comprasse R$89 uma cota, tá recebendo basicamente IPCA mais 9. Fala comigo, isso é bom ou não? Muito alto, né, o retorno. E agora você pensa, a cota mercado, hoje, no dia que eu tô gravando, tá basicamente R$86. Isso aqui tá mais de 10% fácil. Então, assim, vale a pena, sabe? É um fundo top. E aqui a composição da carteira. Pode ver que ele é bem diluído. Tem mais de 73 operações. Olha que tem operação 0,09, sabe? Operações longas. E eu acho que eles querem cada vez mais diluir isso daqui. A ideia deles é essa, cada vez mais diluir. A maioria IPCA, como eu falei, os vencimentos muito altos, alguns mais curtos atuais, mas a maioria bem alto. Por exemplo, esse aqui 2034. Eu acho que é um dos fundos mais diversificados aí que eu já analisei até hoje, tá? E aqui basicamente os fundos de papéis, tá? Ele tá tomando fundo na maioria, porque preço de aquisição nenhum desses daqui tá esse preço atualmente. Tem fundo aí custando R$8, R$80. Então tomou fundo. Mas é assim, é uma questão da gestora, é isso que eles escolhem. Acho que se esses 144 milhões tivesse investido em CRIs, provavelmente teria um retorno muito maior, mas é a opinião deles. Pelo menos no, né? Vamos dizer assim, pelo menos
é FI de papel, sabe? Não tem um logístico, não tem nada aqui no meio para estragar tanta coisa. Eu acho assim, fundo de papel, ou você vai investir em CRI, ou você vai investir em outro fundo de papel. Acho que não tem que ficar comprando logístico, shopping, não. Foca no que vocês sabem, sabe? E aqui, outra coisa muito importante, gostei demais. É assim, coisas que os outros fundos deviam olhar, aprender e fazer. Fator Verita na mídia. Então, tudo que o gestor apareceu, ou alguém apareceu, tem a live aqui, tem um link, sabe? Acho isso muito importante. Tá próximo, sabe? Ó, participação da imprensa, tudo mais. Tem as mídias e tal. E as perguntas. Acho isso importante. Acredito que todos os anos, todos os meses eles vão atualizando, a gente vai acompanhando, vai ter relatório deles todos os meses. A gente vai acompanhando aqui pra ver. Mas tem basicamente as perguntas, ó. Sou investidor pessoa física, tem interesse que entrar no e-mail e tal. Faço o link certinho, pra eles mandarem tudo pro e-mail. Forma de rendimento também, tudo em top. E aqui, como eu falei, da compromissada reversa, tá? O que é a compromissada reversa? O que é uma compromissada normal? Então vamos dar uma lidinha aqui, eu vou selecionar as partes mais importantes e a gente vai ler. Basicamente fala que a compromissada é uma operação que eles realizam diariamente, coloca o caixa no banco, tá? Liquidez diária, no CDI, e aí no dia seguinte eles liquidam essa operação, pega o valor que foi colocado e pega a remuneração também, tá? Do dia. Basicamente a compromissada reversa é assim, ele tem um CRI lá, ele vende, então chega outro investidor, compra, vamos dizer, outro investidor, né? Outro fundo, sei lá o que é, vai lá, compra, e aí depois de um prazo determinado, não compra, né? Vamos dizer assim, aluga. Depois de um prazo determinado, eles voltam o CRI, às vezes com o valor inicial mais uns rendimentos. É um pouco estranho, assim. Basicamente, lendo aqui, eles falam: a compromissada reversa é uma venda não definitiva de títulos entre duas partes. O fundo disponibiliza seu ativo para a contraparte, que desembolsa recursos para o mesmo no início da operação. As partes assumem um compromisso que, após o período pré-determinado, o fundo retornará o recurso inicial condicional de uma remuneração e a contraparte devolve o ativo vendido inicialmente. Durante esse período, o ativo continua gerando ao fundo todos os rendimentos inerentes, como juros e correção monetária. Basicamente é vender por mais caro, comprar, é uma bagunça. Eles têm basicamente 100 milhões nisso aí. E dá um lucrozinho. É rentável para o fundo, então é importante. Mas entender realmente é muito complicado. Eu até hoje não consigo entender. E aqui embaixo está a lista dos ativos, mostra todos: MRV, Nagumo, Airport Town, Açaí, tá? Açaí de novo, Macro, BRF, JS Ribeira, Via Varejo, Direcional, Quero, Ascente, Sotrec. Tem muita empresa, muita empresa aqui, ó, diversificada aí, investida, então bem pulverizada. Aqui é a lista dos FIs, mostra tudo: o último rendimento, a cota, patrimônio, Guardian, tá aqui, ó, RBR. E aí, chegando aqui na parte dos indicadores, valor atual R$ 86,61. A gente vai olhando os gráficos, tem uma queda, chegou a custar 155, então só tem caído nos últimos anos, muito por causa da inflação e tudo mais, da taxa de juros também, que chegou a baixar um tempo, mas eu acho que tende a voltar, tá bom? Dividend yield 14%, eu falei, patrimônio mais de 1 bilhão, liquidez diária mais de 2 milhões, o último rendimento 0,95, a cotação base estava dando mais de 1%, tá? Olhando os gráficos de rendimento, é um fundo assim, tá sempre distribuindo bom rendimento. O mínimo que ele já distribuiu foi de 51 centavos, mas foi naquele período da pandemia. Agora tá sempre acima de 90, ó. Tem mais de um ano que ele distribui mais de 90 centavos por cota. Então, sim, fundo top, sabe? Centrado, focado. Bom, basicamente esse foi o vídeo em relação ao Verita, tá? É um fundo imobiliário de papel aí que eu gostei bastante. Eu vou continuar analisando ele, provavelmente vou aportar, principalmente por causa desse valor que ele tá custando. Acho que até provavelmente hoje já vou estar aportando nesse fundo. Lembrando que não é recomendação de investimento, é um fundo que eu me identifiquei, gostei da posição do gestor, gostei de tudo que ele falou, gostei do relatório, gostei de como eles tratam os cotistas. Então, assim, é um fundo bem diluído, focado no IPCA, que é o que eu quero. Então, ele bate muito de acordo com as minhas estratégias. E cabe a vocês analisarem também a estratégia de vocês e ver se vale a pena investir no Verita ou não. Fundinho top, gostei bastante dele. Relatório lá, como eu mostrei, bem certinho, tudo mais. Eu acho que a tendência também dos próximos anos é a gente ter uma inflação mais alta. A CDI provavelmente eles vão abaixar na canetada, mas se eles fizerem isso aí, eu acho que a inflação tende a subir. Então o fundo vai se beneficiar demais. E também, principalmente nesse momento que o fundo tem caixa, dá para pegar umas operações muito boas. E lá na frente, eu acho que um novo governo entrando e a gente não fazendo cagada na votação, eu acho que é um fundo que vai ficar com umas taxas muito boas, sabe? Então, analisem aí direitinho, deixem nos comentários o que vocês acharam. E tamo junto, tá, galera? Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando. O canal tá crescendo bem demais. Praticamente a gente ganha 2 a 3 inscritos todos os dias. E sexta-feira tem vídeo de ação. Ação aí bem famosa que eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Muito obrigado. Lembrando, não é recomendação. Estudem. Não é porque eu tô falando que talvez eu vou comprar que é pra vocês comprar. Estudem, analisem direitinho, tá bom? E tamo junto. É nóis. Até a próxima e falou.